Oi, pessoas abençoadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não conhece, meu nome é Ana Paula e o objetivo desse canal é ser canal de bênçãos, né? Na vida das pessoas, contar sobre experiências com Deus, sobre testemunhos. Já começo esse vídeo falando, né, gente, que o meu plano hoje era gravar um outro tema de vídeo. Porém, como aqui, né, a minha intenção é fazer de acordo com a direção de Deus, eu vim para um outro tema, onde Deus tem ministrado muito forte no meu coração. E eu tenho certeza que se você está aqui é porque você precisa ouvir o que vai ser falado aqui nesse vídeo. Então fica até o final desse vídeo, tá? Já curte, já compartilha com seus amigos e familiares, se esse conteúdo for útil para você. Então vamos lá. Antes de tudo, o tema do vídeo deve ter chamado a sua atenção, né? Se você é uma mulher que está nessa situação em que eu coloquei no vídeo, que eu coloquei na descrição, já comece te dizendo, né, que eu não estou aqui com olhar de julgamento, né, não estou aqui para te julgar, para criticar, né, por isso eu quero que você fique até o final do vídeo, que eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Eu estou aqui com amor em Cristo, né, eu tenho pedido a Deus para me ensinar a amar as pessoas com o amor de Cristo, porque o nosso amor, ele é totalmente errado, né, a gente ama, mas a gente julga, critica, nós não conseguimos colocar no lugar do outro. Então eu tenho orado e pedido muito a Deus para ter esse amor de Cristo, amar as pessoas com o amor de Cristo, olhar para as pessoas com o olhar de Cristo, porque assim a gente consegue ter compaixão pelo outro, se colocar no lugar dele. E é um amor incondicional. Então se você é uma dessas mulheres, né, que está à procura de fazer algumas ações, né, para acabar com o casamento de alguém, se você está nesse pecado do adultério, né? Se você tem procurado vídeos de simpatias, conteúdos de feitiçaria, macumbarias, bruxarias, eu não estou aqui para te julgar, tá? Então esse vídeo é para você. Então, gente, vamos começar com a palavra que Deus ministrou no meu coração. Eu entendo que vocês, né, que precisam ouvir esse conteúdo já devem ter recebido muitas críticas, muitos julgamentos, e a intenção desse vídeo não é esse. A intenção do vídeo é trazer um alerta, de acordo com o que Deus tem colocado no meu coração. E eu começo já o conteúdo, né, gente, falando da história de Davi e Betseba, onde eles tiveram, né, esse pecado muito vivo na vida deles, esse pecado do adultério, e gerou consequências graves. Então Deus relata muito bem explicado na palavra dele esse envolvimento de Davi com Betseba, né, esse adultério, esse pecado do adultério, porque Deus queria que nós tivéssemos consciência da real situação de quem está nesse pecado. Deus queria que a gente pudesse ver como são os frutos de pessoas que se envolvem com esse tipo de prática. Então é uma história muito profunda, onde nós vemos sementes, né, malignas, frutos malignos que foram colhidos, frutos de morte, né, que foram colhidos ali na vida de Davi, simplesmente pelo pecado de adultério. Simplesmente por ter colocado um olhar em alguém que não era sua esposa, em ter cobiçado a mulher do próximo. Então, gente, eu sempre falo que os olhos são a janela da alma. Tudo que entra pelo nosso nossos olhos, se não for bom para o nosso corpo, se for maldição, vai corromper o nosso coração, vai corromper a nossa alma, vai corromper o nosso corpo. Então a gente tem que tomar muito cuidado onde colocamos os nossos olhos, né? De repente viu uma pessoa interessante, houve um encantamento, você gostou do que viu, desejou, cobiçou. Então ali nos seus olhos já entrou uma semente maligna. Então tudo entra pela janela da alma, que é o nosso olhar. Por isso nós devemos vigiar onde colocamos os nossos olhos, né? A palavra de Deus já diz: se o teu braço te faz pecar, arranque-o. É melhor entrar no reino dos céus sem o braço do que perder a sua salvação. E sobre o olho também não é diferente. Se o seu olhar te faz pecar, arranque-o. É melhor entrar no reino dos céus sem os olhos do que perder a sua salvação. Então é uma palavra muito forte, né? Então nós devemos primeiro entender que os nossos olhos é a janela da alma. Por essa janela entra frutos bons e frutos ruins. E é por essa janela que muitas pessoas têm caído no pecado do adultério, que é onde olha, deseja, cobiça. E ali existe um processo, né, de encantamento dentro daquela pessoa, onde os espíritos malignos aproveitam da situação
para gerar um encantamento, um aprisionamento, para que a pessoa viva nesse pecado. Então eu quero falar para você, mulher, que tem procurado conteúdos, tem procurado práticas, coisas para destruir o casamento de alguém. Você que está cobiçando, né, o casamento, o marido de alguém, estou aqui não para te julgar, mas vamos falar muito claramente dos frutos, né, que isso traz para sua vida. Lembrando que nós somos todos irmãos em Cristo. Você tem total condições de orar, se arrepender e deixar com que Deus faça, né, maravilhas na sua vida, com que Deus possa te curar de todo o mal, né, que te envolveu nisso, deixar com que Deus possa te libertar e que Deus possa preparar o melhor dessa vida para você. Então, gente, eu quero falar dos frutos, né, do adultério. O primeiro fruto que a gente pode perceber que acontece na vida de pessoas que entram em adultério é a vida financeira. A gente pode reparar ao nosso redor onde tem pessoas, né, que têm cometido esse pecado, ela começa a se degradar. A vida financeira dela, gente, vai para o buraco, vai para o chão. A pessoa ela não tem mais prosperidade, ela não tem mais trabalho. E ainda que ela trabalhe, ela sempre tem a sensação de que nada está dando certo, de que não está tendo retorno. É como se o dinheiro entrasse por uma mão e saísse pela outra. A pessoa ela não consegue ver o fruto do trabalho dela. Ela trabalha, ela cansa, a pessoa muitas das vezes é até batalhadora, mas ela não consegue ver o fruto. Então, gente, é um dos frutos, né, que eu falo que é o mais gritante na vida de quem está nesse pecado. O primeiro fruto que a gente consegue ver nitidamente é a vida da pessoa financeira indo por água abaixo, né? Esse é um pecado que ele gera muitas amarras na vida da gente em todas as áreas, né? A pessoa ela não é feliz, ela entra em depressão, ela entra numa angústia, ela entra numa busca incansável em conseguir destruir o lar, né, daquela pessoa, em trazer aquela pessoa para ela. Então, se você, mulher, está tendo essa prática, esse desejo no seu coração, eu quero que você abra os seus ouvidos, o seu coração e entenda a direção que Deus está te dando hoje, né, para que você não colha esses frutos malignos no seu coração. Além desse fruto, né, maligno na vida financeira, nós geramos um fruto, gente, que eu acho que é muito importante ser falado e ser percebido, que parece que muita gente não se dá conta, né? A gente traz uma herança de maldição muito grande na vida dos nossos filhos. A gente pode ver que na história de Davi, né, Davi perdeu alguns filhos ali com Batseba, primeiro filho que era fruto daquele adultério, não vingou, e veio sobre ele várias situações de morte, de tristeza, de angústia, né? Então a gente traz também esse espírito de morte para a nossa vida e também gera essa herança de maldição na vida dos nossos filhos. Porque todas as áreas da nossa vida ela começa a morrer. A gente não tem mais prosperidade, não tem mais paz dentro de casa, já não tem mais paz interior. E ainda assim você, mulher, se tiver conseguido, né, ter êxito na sua procura em destruir um casamento, em ter aquele homem para você, né, tirar ele da esposa, em fazer com que aquele casal se separe, você vai colher frutos maiores do que você vai sentir dores maiores do que você causou naquela esposa, né? Aquele homem, o mesmo espírito maligno que vai te dar esse homem, né? Ou que já deu, não sei qual situação está, vai ser o mesmo espírito maligno que vai entrar no meio do seu relacionamento quando você já estiver vivendo com esse homem e vai fazer com que esse homem também te traia. Vai fazer com que esse homem fique com várias mulheres e aquela mesma angústia que você provocou naquela esposa, você vai sentir o dobro ou até 10 vezes mais. Porque o espírito maligno que te engana, que faz você procurar práticas malignas como bruxarias, obras de macumbaria, feitiçarias, simpatias, né, que as pessoas pensam que não é nada, mas na verdade a gente está mexendo com o mundo espiritual do maligno. Aquele mesmo espírito que fez com que aquele homem se separasse para viver com você, vai ser o mesmo espírito que vai te levar para um aprisionamento, onde você não vai ser feliz com esse parceiro que você pensa que é seu. Onde esse espírito maligno também não vai deixar esse homem ficar só com você. Então você vai passar pela mesma coisa que a esposa passou. Lembrando, gente, eu tô aqui falando para mulheres, mas esse fruto ele é colhido por homem e por mulher. Eu não estou aqui tirando a culpa do homem, mas Deus me direcionou para falar com mulheres sobre isso. Talvez essa palavra vai ministrar no coração de alguns homens também que assistir, glória a Deus por isso.
mas eu também não estou isentando o homem do erro dele, né? Nós estamos falando de uma situação onde a esposa, onde a mulher está tentando tirar o homem da esposa, né? Ou pode ser vice-versa também, porque os frutos malignos são os mesmos. Mas falando para você, mulher, que está nessa situação, olha, de repente a sua vida está nesse ciclo vicioso, de repente você tem até consciência de que tudo isso é errado, de repente você não tem paz porque sabe que está no caminho errado, mas você não consegue se livrar desse sentimento, dessa vontade ou desse relacionamento extraconjugal. Por quê? Provavelmente pode ter sido gerado um cativeiro na sua vida. É muito fácil te julgar, é muito fácil falar que você não vale nada, que você está destruindo o lar, mas você pode estar sendo vítima de uma prisão, de um cativeiro, que talvez de uma maldição hereditária gerou esse aprisionamento em você. Por isso que aquilo que você faz hoje, você também gera uma maldição hereditária para os seus filhos, principalmente se for filho fruto do adultério. Então, esse mesmo aprisionamento que talvez você esteja hoje, que talvez tenha sido provocado pelo seu pai, pela sua mãe, que já teve essas práticas no passado, pelos seus avós, bisavós, antepassados, né? Porque nós sabemos que existe maldição hereditária. Talvez você esteja sendo vítima dessa maldição hereditária, por isso você não consegue sair, você sabe que é errado, você tem um peso na consciência, você tem um temor, mas você não consegue se livrar desse encantamento. Né? Então a gente gera também esse cativeiro na vida dos nossos filhos, a gente gera morte em todas as áreas da vida dos nossos filhos. E eu vou dizer para vocês que eu já vi pessoas perdendo filhos realmente, o diabo conseguindo ceifar a vida de filhos, que quando a gente foi ver, eram filhos de adultério. Então é como se o diabo ali tivesse poder sobre a vida daquela criança que foi fruto de um adultério. Né? Claro que a gente não quer que isso aconteça, mas isso também na história de Davi está muito claro, né? O que aconteceu. Ele perdeu vários filhos. A morte estava presente na família, na casa dele o tempo todo. Né? Não só morte física, mas morte espiritual, morte financeira, morte sentimental, morte mental. Né? Então existe mesmo cativeiro. Talvez o seu pai, sua mãe, seus antepassados tenham tido essa prática na vida deles e você não sabe. E isso te aprisionou nessa situação que você está hoje, onde você não consegue ser feliz com ninguém, onde você não consegue se envolver com homens solteiros, né? Só aparece na sua vida homens casados, que é o próprio espírito maligno que já coloca no seu caminho, porque ele não quer te vendo tendo êxito na sua vida sentimental, ele não quer que você seja feliz na sua vida sentimental, que você tenha alguém que foi seu, que foi Deus que te deu, alguém que vai te colocar como única na vida dele, alguém que você não vai precisar fazer um feitiço, uma macumbaria para ele estar com você, alguém que vai estar com você porque ele te admira, porque ele te valoriza, porque ele quer. Não porque você fez algo, não porque você manipulou o mundo espiritual para trazer aquele homem para você. Então eu digo para você que o fruto desse pecado, o fruto do adultério, são frutos terríveis. Adultério é um dos pecados mais abomináveis aos olhos de Deus. Porque, gente, a família é um projeto de Deus. Deus projetou isso para você. Você é casado, você tem seus filhos, seu marido. O seu casamento é um projeto de Deus, nasceu do coração de Deus. E você, que é essa mulher que tenta destruir esse casamento, você na verdade não está fazendo mal somente para a esposa, somente para os filhos. Você está destruindo um projeto que foi criado por Deus, um projeto que foi feito de acordo com o coração de Deus. Então você não está mexendo só com uma esposa, com um filho, com um casamento que você na sua cabeça talvez pense que esse casamento está acabado, né? Talvez esse homem tenha falado isso com você, a gente sabe que não é verdade, né? Na maioria das vezes o casamento tá bom. Quando a pessoa tem mau caráter, né? No caso do homem, quando ele é mau caráter, né? Ele também mente para amante, né? E muitas amantes caem. E de repente esse casamento nem tá da forma que ele te contou e ele tá te iludindo, tá empurrando com a barriga. Então você está destruindo um projeto de Deus. E falar sobre isso é muito sério destruir um projeto de Deus. Antes de estar fazendo qualquer ação contra essa mulher, contra essa esposa, contra os filhos, você está fazendo uma ação maligna contra Deus. Você está tentando destruir o projeto de Deus, porque um casamento é um projeto de Deus. Então você, mulher que está nessa situação,
se você se arrepender, aquebrantar o seu coração, assim como Davi alcançou a misericórdia de Deus. Davi passou por todas as consequências do pecado dele, Deus não livrou. Porém, Deus teve misericórdia, Deus perdoou, porque achou em Davi um coração aquebrantado e arrependido. Ou seja, há jeito para você, a solução para você, antes que você se afunde nessa escuridão. Então você pode orar, né? Se essa palavra tocar no seu coração, ainda dá tempo de você se arrepender, orar e pedir a Deus perdão, né, por essa prática maligna, que eu tenho certeza que Deus também tem um projeto para você. Deus também pode criar um projeto, uma família, um homem que vai te dar valor, um lar ungido e abençoado, filhos abençoados. Deus tem esse projeto para todos nós. Casamento é projeto de Deus. É por isso que o diabo usa pessoas para destruir o casamento o tempo todo. E você está sendo um instrumento do inferno, né? Você está sendo usada pelo diabo para destruir um projeto de Deus. Só que saiba você que se Deus tocar no seu coração hoje, se você se arrepender, se essa palavra falar com você, o Espírito Santo vai te convencer do seu erro, do seu pecado, você vai se arrepender, a quebrantar o seu coração e assim como Davi, você vai alcançar a misericórdia de Deus. E Deus também vai traçar, Deus vai cuidar de colocar em prática um projeto maravilhoso de uma família, de alguém que vai estar do seu lado, que vai ser projetado por Deus, para que você também possa ter essa vida abençoada em abundância. Então essa palavra é para você, mulher que talvez já tenha feito alguma ação no mundo espiritual, talvez você ainda não chegou a fazer um feitiço, né? Talvez você esteja procurando conteúdos, né, sobre isso, ou talvez você esteja tentando de outras formas, né, acabar com esse casamento, trazer esse homem para você. Saiba que, mesmo que você consiga trazer esse homem para você, você nunca será feliz destruindo a felicidade de outra pessoa. Pelo contrário, assim que você estiver vivendo com essa pessoa, você vai passar o dobro daquilo que a esposa passou. Porque o mesmo espírito maligno que está te ajudando a acabar com esse casamento, ele também vai ajudar a acabar com a sua vida e com a vida desse homem. Ele vai estar ali no meio de vocês, da sua relação. Ele vai colocar várias mulheres no caminho do seu marido, do seu suposto marido, né? Daquele marido que não era seu. Ele vai colocar várias mulheres, porque espírito de prostituição, de pombagira, espírito de Jezabel, não quer ver uma pessoa com uma só, não quer ver a pessoa formando uma família, não quer ver Deus cumprindo o projeto de uma família na vida das pessoas. Esses espíritos malignos trabalham para que as pessoas fiquem na vida de prostituição, fiquem com um e com o outro. E ali vai gerando em você um cativeiro, um aprisionamento, uma angústia. Pode ver que pessoas assim não são felizes, né? Pessoas que ficam com um, com o outro, que destrói um casamento, que destrói outro, não consegue ser feliz, não tem uma felicidade plena. Você sempre depende daquele homem largar a esposa para ficar com você, para você sentir um pouco de alegria, de felicidade, que na verdade é momentânea, que daqui a pouco vai acabar. Porque daqui a pouco você vai começar a viver uma escuridão. E é uma escuridão de morte. Várias áreas da sua vida vai morrer. E talvez essa escuridão vai atingir a vida dos seus filhos. Talvez não, eu tenho certeza disso. Se não houver um arrependimento, esse mal vai alcançar a vida dos teus filhos, porque você está gerando uma maldição hereditária que vai alcançar a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Talvez a sua vida esteja sendo fruto dessas ações malignas dos seus antepassados. Talvez você esteja vivendo também um ciclo de maldição hereditária. Talvez você não consegue se livrar dessa vida, talvez você não quer, nunca se sentiu à vontade, né, estando nessa posição, porém não consegue sair porque está em cativeiro. Talvez foi uma ação do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus bisavós, que gerou em você essa maldição hereditária. Então, você que tem um coração arrependido, se Deus tocar no seu coração e você ver que verdadeiramente você pode se livrar desse mal, você pode se colocar em oração, quebrando toda a maldição hereditária de espírito de adultério, de prostituição, toda ação de pombagira na sua vida seja quebrada. E assim você vai se livrar dessa maldição hereditária. Eu sei que existe um encantamento, né? Um encantamento que parece ser um amor, parece ser uma paixão, um desejo. Tenho certeza que esse encantamento ele começou pelos olhos, pela janela da alma. Talvez você colocou o olhar na pessoa ou vice-versa. A pessoa era casada, você quis, você gostou do que viu, você cobiçou e ali começou a existir um adultério. Lembrando, gente, que adultério não é só conjunção carnal. Adultério já começa aqui dentro. Adultério já começa aqui, ó, no olhar.
Quando você já olha para a mulher com o olhar de cobiça, quando você olha para o outro homem com o olhar de cobiça, quando você é casado ou quando o homem que você olhou é casado, entra pela janela da alma, que é o olhar. E ali, juntamente com essa porta, né, maligna que a gente gera através dos olhares, quando a gente cobiça, né, coisas que não são de Deus na nossa vida, a gente vai gerando frutos malignos na nossa mente. Então, daqui a pouco, a pessoa que deu lugar para olhar e cobiçar, ela já está tendo pensamentos, sonhos com essa pessoa, sonho sexual, ela já vai estar desejando. Então, adultério não é só conjunção carnal, o adultério começa no olhar, começa no pensamento e começa também nas conversas, nas fotos trocadas, nas conversinhas trocadas, nas risadas trocadas, que muitas das vezes pensa, é minha amiga, é meu amigo, não tem nada a ver. Daqui a pouco o diabo arma um laço e aquela pessoa que você pensou que era sua amiga, ou ela tá apaixonada por você, ou você está por ela. Então eu entendo que existe um encantamento, um sentimento, um desejo. É que isso são amarras, né, de espíritos malignos que laçam as pessoas pelo olhar, pelo desejo carnal. E é muito difícil sim sair disso. A gente só sai disso com jejum e oração. Então, você pode pedir a Deus para quebrar esse encantamento, para que você não tenha mais esse sentimento por esse homem comprometido, para que você não queira mais desejar homens que já têm esposa, homens comprometidos. Pede a Deus para tirar do seu coração esse desejo de destruir lares, esse desejo de querer buscar feitiços, obras de macumbaria para acabar com esse casamento. Começa tendo consciência hoje mesmo dos frutos malignos que você está gerando para a sua vida. E são frutos que vão te acompanhar por toda a vida se não houver um arrependimento. São frutos que vão acompanhar a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Muitas das vezes tem coisas acontecendo com os nossos filhos e a gente não se atenta, que pode ser uma herança de maldição que nós mesmos geramos para os nossos filhos. Então, uma responsabilidade muito grande, criar um filho, ter um filho, colocar um filho no mundo, não é só responsabilidade financeira, de educar, de ensinar para os nossos filhos o que é certo. A gente tem também uma responsabilidade espiritual muito grande sobre a vida dos nossos filhos, porque tudo aquilo que nós fazemos atinge a vida dos nossos filhos. Então, da mesma forma que a gente tem bênçãos na nossa vida e vai alcançar os nossos filhos, os nossos bisnetos, nossos bisnetos, tataranetos, as próximas gerações, as maldições também vão acompanhar. Eu falo isso por experiência própria, né? Eu mesma já fui vítima de aprisionamento na minha vida sentimental por causa de práticas erradas da minha mãe, do meu pai, da minha avó, dos meus bisavós. Então há um laço, uma prisão, um cativeiro que não deixa a pessoa ter uma felicidade plena ao lado de alguém que é ali preparado para aquela pessoa. Então talvez você pense que só vai ser feliz estando com esse homem que já é casado. Talvez você pense que só vai ter sua felicidade plena quando estiver vivendo com esse homem. Mas eu digo para você que isso é uma mentira contada pelo inferno. Essa felicidade não existe para você com esse homem que não é seu. Essa falsa alegria de ter conseguido terminar com o casamento, de ter conseguido acabar com o casamento, de ter tido êxito, né, em destruir um casamento, é uma falsa alegria que vai durar pouco tempo. Daqui a pouco vocês dois vão começar a colher frutos malignos, né? Então, para que isso não aconteça, para que não seja tarde demais, se arrependa desse mau caminho, se arrependa desse pecado, se arrependa, pensa nos filhos que você já tem, né? Se você tiver filhos, e se você não tem, pensa nos filhos que você ainda planeja ter, né? Pensa no peso espiritual que você vai trazer para a vida dos seus filhos, dos seus netos, que não tem nada a ver com as suas ações, mas a gente sabe que a maldição, ela é visitada até na 4ª geração. Então nós precisamos ter responsabilidade também espiritual com os nossos filhos, gerar bênçãos, gerar frutos de bênçãos, né? Gerar frutos do Espírito Santo na nossa vida para que possa alcançar a vida deles. E se nós erramos, né, como todo ser humano erra, que a gente venha se arrepender, confessar, quebrar maldições, porque você tem poder e autoridade no nome de Jesus. Só que para exercer esse poder e autoridade, você precisa sair do pecado. Você precisa tomar posição e escolher sair dessa situação de amante. Você precisa tomar posição, fazer uma oração, pedir a Deus perdão, se arrepender profundamente, dizer a Ele que você quer mudar de vida, que você quer que o plano e o projeto de família que Ele tem para você se cumpra. Sabe, que você reconhece o seu erro, a sua falha, a sua fraqueza, o seu pecado, e que Ele te livre desse laço, dessas amarras malignas de pombagira que quer destruir esse casamento, te fazendo pensar que você só vai ser feliz quando tiver esse homem que não é seu. Mesmo que você tenha ele, mesmo que esse casamento termine, você nunca vai ser feliz.
destruindo a felicidade de outra pessoa. Você nunca vai ser feliz fazendo práticas, né, tendo atitudes que vão acabar com o casamento desse homem. Nem você e nem esse homem nunca vai ser feliz dessa forma. Então, existem várias sementes malignas que nós plantamos, né? Nós escolhemos a semente que a gente quer plantar, né? Nós escolhemos aquilo que a gente quer para o nosso futuro. E a gente tem que escolher também aquilo que a gente quer para o futuro dos nossos filhos. Comece a plantar semente de bênçãos. Comece a quebrar as maldições hereditárias, os cativeiros malignos. Talvez esse desejo desenfreado que você tem de querer aquilo que não é seu, o homem que não é seu, de querer destruir aquele casamento, de ter todo esse ódio por aquela esposa que está só sofrendo, isso seja uma amarra, um cativeiro maligno. E você precisa ter consciência de que precisa se livrar disso, antes que a escuridão te alcance, antes que você comece a colher esses frutos de morte, porque todas as áreas da sua vida morrem com essa prática, com esse pecado do adultério. E principalmente, gente, eu vou dizer para vocês, se do outro lado existe uma esposa de oração, se existe uma esposa que tá ali de joelhos, que tá sofrendo, que tá angustiada, porque já sabe desse adultério, porque já sabe que você existe, você tá provocando dor nessa esposa, você tá provocando mal para os filhos dessa mulher, você tá provocando uma angústia muito grande. Saiba você que tudo isso será cobrado. Saiba você que tudo isso você vai sentir o dobro se não houver um arrependimento na sua vida. Você vai sentir o dobro do que você está fazendo. Talvez você esteja feliz agora, achando que a esposa está sofrendo, né? Talvez você esteja feliz porque está vendo que está conseguindo terminar com esse relacionamento, porém uma falsa alegria que daqui a pouco vai acabar e só vai restar prantos, só vai restar frutos malignos, só vai restar angústia, depressão. Você não vai ter paz para dormir, você não vai ter paz para viver com esse homem. Então fuja disso, saia disso. Não seja mais um instrumento do inferno de pombagira para destruir vidas, para destruir planos e projetos de Deus, que é um casamento, uma família. Principalmente se essa mulher, se essa esposa do outro lado for uma esposa de oração. Saiba que todas as orações dessa esposa são ouvidas e Deus tem misericórdia daquela mulher que está ali lutando pelo casamento que é dela, pelo projeto que foi feito para ela. Então ela tem a legalidade, a bênção de Deus, ela tem a autoridade de Deus para orar, para vencer esse mal e vencer e guardar e proteger o casamento dela. Então as orações dessa mulher que está sendo traída, ela tem muito efeito. Deus tem ouvido, Deus tem recolhido e não vai demorar para ser cobrado de você essa ação maligna. Então eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para falar com palavras, né, para te ver com um olhar de amor, para entender também que talvez essa prática maligna na sua vida vem de uma prisão, vem de um cativeiro, vem de uma maldição hereditária que foi feita lá atrás pelos teus antepassados. Talvez você queira sair dessas amarras do inferno e não consegue. Talvez você não quer mais sentir esse desejo, esse encantamento por aquela pessoa, esse desejo de destruir esse casamento, só que você não está conseguindo. Mas eu te falo que Deus está te dando hoje uma chance de você se arrepender. Deus está te direcionando. Começa se arrependendo, orando, pedindo a Deus perdão por esse pecado maligno e dizendo a Ele que você quer ser livre dessas amarras do inferno, que você quer que o plano dele, que o projeto dele se cumpra na sua vida, porque você também pode ter um lar abençoado, você também pode ter filhos abençoados, só que você precisa largar essa prática maligna, você precisa sair dessa escuridão, dessa podridão, dessa sujeira, sabe, desse aprisionamento. É uma falsa alegria, uma falsa satisfação, um falso desejo que se satisfaz às vezes com questão de minutos. Daqui a pouco a pessoa entra em depressão e nem compensa cair nessa tentação carnal, que às vezes é questão de minutos que você fica com a pessoa e depois você se arrepende pelo resto da vida, por uma vida inteira. Então esse vídeo é para você, mulher. Alguém precisava ouvir isso hoje. Essa palavra precisava chegar em alguém. Então Deus sabe para quem precisa ouvir, Deus sabe quem está nessa situação e Deus está te chamando para uma nova vida, Deus está te chamando para te lavar, para te remir no sangue poderoso de Jesus. Assim como Davi, Deus está te chamando para que haja um coração aquebrantado e arrependido, porque Davi alcançou misericórdia depois do pecado dele. E o pecado, os frutos do pecado de Davi é conhecido, todo mundo conhece, né? Foi conhecido porque Deus quis contar em detalhes para que a gente possa entender o peso
desse pecado do adultério, para que a gente possa entender as consequências reais que nós vivemos, né, quando estamos nessa prática maligna, e que nossos filhos também. Nossos filhos são vítimas, né, dessa maldição hereditária. Então saiba você que não só a sua vida vai ser atingida de escuridão, mas a vida dos teus filhos também. Talvez os filhos que você já tem, talvez os filhos que vai ser fruto desse adultério, talvez os filhos que você ainda pretende ter, né? Então se arrependa hoje, enquanto há tempo. Pare de procurar conteúdos para destruir casamentos. Pare de procurar ajuda maligna para destruir casamentos através de bruxaria, espíritos malignos, né, de pombagira, que tem pessoas que servem para destruir casamento, macumbarias, feitiçarias, bruxarias. E mesmo que você não está procurando essas práticas, saiba que mesmo que você tenha só vontade, mesmo que você já tenha essa prática maligna de adultério na sua vida, ainda assim você está pedindo ajuda para o maligno, porque tenho certeza que não é Deus que está te ajudando a terminar com esse casamento, não é Deus que está te ajudando a destruir esse casamento, o que está por trás disso são espíritos malignos. Mesmo que você nunca tenha feito uma obra maligna, nem que você nunca tenha procurado uma feitiçaria contra esse casal, só de você ter o seu desejo, a cobiça, o que está agindo por trás disso são espíritos malignos. E são eles mesmos que vai te aprisionar. São eles mesmos que já tá te levando pro buraco e pra escuridão. Sabe? Às vezes você se sente suja, desvalorizada. Você pensa que nunca vai conseguir ninguém para te dar valor. Você nunca vai conseguir um companheiro de verdade. Porque você só arruma homem que não presta, homem casado. Você só fica nessa posição de amante de a outra, onde o homem só te procura quando ele quer, só te procura muitas das vezes para satisfazer a vontade dele, mas ele sempre volta para a esposa. Ele sempre volta por lá, pro lar dele. Por quê? Quando ele fala com você que o casamento dele tá acabado, que tá tudo frio, é tudo mentira. O próprio diabo tá manipulando esse homem também. Então, eu não tô aqui para tirar a culpa do homem, né? Eu tô aqui para falar para mulheres. Talvez fale sim com alguns homens, que seja feita a vontade de Deus, mas os dois têm culpa, os dois vão colher frutos malignos, né? Você não vai ter prosperidade, você não vai ter alegria, você não vai ter prazer de vida, você não vai ter paz. Então, saiba que hoje Deus está falando com você. Saiba que hoje Deus quer tirar esse desejo do seu coração de cobiçar aquilo que não é seu. Porque Deus tem aquilo que é seu preparado, só que você precisa estar em posição. Você precisa se arrepender dos seus pecados, porque Deus não age no meio da sujeira. Deus não age no meio do pecado. Precisa haver arrependimento. Davi alcançou misericórdia porque ele se arrependeu verdadeiramente. Porque ele foi um homem segundo o coração de Deus e ainda assim ele pecou. Então, nós temos o coração bom e muitas das vezes nós caímos em pecado por causa dessas amarras e cativeiros que já existiam na nossa vida desde a nossa infância. Talvez você foi abusada, né, quando era criança, isso gera também um cativeiro, te levou para ter relações com homens casados, talvez os seus antepassados teve essa prática, né, de prostituição, talvez buscar a pombagira e a pombagira teve lugar na sua vida por esse motivo. Então, assim, Davi alcançou misericórdia porque o coração dele era bom, o coração dele era reto. E isso não impediu ele de pecar. Então não pense você que será julgado o resto da vida, né? Que a gente tem que ficar te julgando, te jogando pedra. Não, Deus tem um lugar de amor, um lugar de cuidado, um lugar de arrependimento para você. Só que para isso você tem que querer sair da treva, sair das escuridões. Então Deus só vai agir na sua vida, vai trazer a luz, vai abrir as portas, né, para que você possa viver o melhor de Deus, para que você possa ter uma pessoa do seu lado verdadeiramente que foi preparada para você, sem ter que causar dor nas outras pessoas. Então esse vídeo é para você, tá? Se foi útil para você, compartilha. Eu tô falando para essas mulheres, né, que estão em busca de destruir um casamento, mas eu tenho certeza que talvez fale com você também, esposa. Quero dizer para você, esposa, que tá nessa situação, que você tem tudo na sua mão, porque o casamento é seu, a família é sua, ela foi projetada para você. Então, se você não é ainda uma mulher de oração, comece a ser uma mulher de oração hoje, que você vai vencer todas essas amarras do inferno, que Deus vai tirar tudo isso que tem tentado destruir o seu casamento, que Deus vai te dar uma solução, uma direção, que Deus vai limpar o seu casamento, que Deus vai restaurar, porque você é uma esposa e você está debaixo da legalidade de Deus, você está debaixo da bênção de Deus. Você fez uma aliança com esse homem, você tem autoridade sobre o seu casamento, você tem autoridade sobre esse homem para poder orar e repreender esse mal e buscar a libertação, a direção e a purificação de acordo com a vontade de Deus e a direção que ele te dá. Então você tem tudo na sua mão. Se você ainda não é essa mulher de oração, comece a orar, comece a batalhar contra esse mal, porque a vitória é sua, com certeza.
Então, gente, o vídeo ficou um pouco longo, tá? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Algumas pessoas podem estar perguntando, né, todo esse conteúdo, se eu estou falando por experiência própria. Gente, experiência em querer destruir o casamento dos outros, graças a Deus eu nunca tive. Eu, desde novinha, eu sempre vi um casamento como se fosse algo sagrado. Então, pra mim, casamento é algo sagrado. Tanto o meu casamento quanto o casamento de outras pessoas. Eu fui uma pessoa que andei em caminhos errados, mas eu nunca me envolvi com um homem casado. Porque eu sempre respeitei um casamento. Eu sempre soube que casamento era projeto de Deus. Casamento pra mim sempre foi sagrado, tá? E então eu tô falando aqui como experiência de uma esposa. Porque por várias vezes, né, em 20 anos de casada, em todo esse tempo, por várias vezes, quando tinha algum espírito de pombagira tentando entrar no meu casamento, Deus me mostrava. E Deus me mostra até hoje. Porque a gente tá à mercê de tudo isso. O mundo tá virado de cabeça para baixo. É como se adultério fosse a coisa mais normal. Então, você que tem seu marido, você que é esposa, pega firme em oração, porque a gente está sujeito a isso a todo tempo, tá? Espírito de prostituição, de pombagira, tenta entrar na mente do nosso marido o tempo todo. E tenta muito entrar pelos olhos, né? Pelo aquilo que ele vê, né? Pelo jeito que as pessoas se andam, se vestem, né? Chama a atenção do homem. A gente sabe que o homem é muito visual. Então, aquilo que ele vê atrai. Então, você que é homem também, cuida de onde você coloca os seus olhos, porque os olhos são janela do corpo, janela da alma. E por ali entra todo o mal, toda a raiz do mal, toda a raiz de amargura. E quando você vê, você já está envolvido num laço de adultério. Quando você vê, você já está desejando aquela pessoa que você olhou. Quando você vê, você já não dá mais conta de resistir àquele sentimento, encantamento maligno. Então, como tudo começa pelos olhos, começa a desviar os olhos, né, daquilo que te chama a atenção. Se você não consegue, ore, peça ajuda para Deus. A gente pode pecar e errar como ser humano, né? Todo mundo está sujeito a isso. Mas quando você reconhece que aquilo não é certo e você não quer ter aquela prática, você pede a Deus e Deus tira de você. Então a gente precisa reconhecer. A gente precisa pedir ajuda para Deus em oração. Então você, mulher, né? Ora pelo seu casamento, porque o mundo tá virado, né? A gente sabe que adultério para muitas pessoas é a coisa mais simples. E não é tão assim. As pessoas não sabem as consequências espirituais que elas vão colher, elas não sabem a escuridão, elas não sabem o que vão colher daqui a um tempo. Então, cuide do seu casamento, ore, repreenda. Até hoje, quando tem algum espírito de pombagira tentando entrar no caminho do meu marido, na mente dele, Deus me mostra. E eu combato tudo isso com oração. Não é julgando, não é falando, não é imaginando que está acontecendo várias coisas, mas é em oração e jejum. Porque você, como esposa, você tem a legalidade, você está dentro do seu casamento. Você fez uma aliança com seu marido diante de Deus. Então você tem poder, autoridade no nome, no sangue de Jesus para lutar pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Então todas as armas você tem nas suas mãos. Você só precisa se colocar em posição. Então você que é amante, fique com essa palavra, tá? Que Deus possa ministrar o seu coração. Você que não é, mas que talvez esteja já com pensamentos malignos, né, de seguir essa prática maligna, de cair, você que está prestes a cair, você que já está com encantamento, com desejos, com pensamento, ore, repreenda esse mal dentro de você, vença esse mal na sua mente, porque toda batalha acontece na mente, e tudo começa pelo olhar, tudo começa pela janela da alma, que é o nosso olho. Cuide onde você coloca os teus olhos, cuide das coisas que você cobiça. Né? Porque a cobiça ela é abominável aos olhos de Deus. Não cobice homem dos outros, não cobice mulher dos outros. Saiba que Deus tem o melhor para você e preparado para você. Você não precisa querer aquilo que não é seu. Quando chegar a hora de ter o que é seu, vai se concretizar e Deus vai criar para a sua vida um projeto lindo de família, uma pessoa que vai te dar valor, uma pessoa que não vai te fazer sentir como se fosse a segunda opção, uma pessoa que você não vai precisar ficar pedindo migalhas de atenção, de carinho, uma pessoa que vai verdadeiramente te valorizar como mulher, como esposa, né? Ainda que você não tenha planos de ser uma esposa, de casar, mas eu tenho certeza que você como uma mulher, como ser humano, você quer ter alguém do seu lado, né? Um companheiro que te ajude, que esteja com você no dia a dia. Então, que esse companheiro seja algo enviado por Deus. E aquilo que é enviado pelo inferno, a gente tem que orar e repreender. Então, gente, era o que eu queria falar. Não era esse vídeo que eu ia gravar hoje, mas tudo é de acordo com a direção de Deus. E tem uma pessoa, né? Tem pessoas que precisam ouvir isso que foi falado hoje. Por isso que Deus mudou os meus planos. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. Compartilha com suas amigas e familiares, né? Se esse vídeo foi útil para você.
e curte o nosso vídeo, tá? Muito obrigada, até o próximo vídeo.